Au. Sejam todos bem-vindos. Hoje é o nosso terceiro dia. Quero agradecer a presença de vocês. Vamos chegando. O nosso convidado hoje é Lucas Pacheco, médico veterinário, gerente do Aras Sucupira. E hoje vai estar falando um pouquinho aí para a gente sobre os desafios, né, na gestão de aras. Vocês conseguem me ouvir? Sinalizem, conseguem ver a tela? Se está tudo ok? Então, por favor, Lucas, a palavra é com você, se apresente um pouquinho para a gente e fique à vontade. Show de bola, pessoal. Boa noite. Agradecer primeiramente aí o convite, né, para estar participando dessa Semana do Cavalo aí, evento bacana e muito importante, né? Parabenizar também pela iniciativa e agradecer a presença de cada um de vocês aí, que tiraram um pouquinho do tempo para poder estar assistindo uma palestra, né, a respeito de gestão, um tema desafiador e às vezes não tão, como é que a gente pode dizer, não tão valorizado. Mas é um tema bem pertinente e eu acho que esse, esse tópico que a gente criou, esse tema que a gente criou aí vai trazer bastante sobre a rotina, né, da gestão de um Aras, né? Para a visão de vocês, né, não deixa de ser mais uma, não deixa de ser mais uma área de atuação dos médicos veterinários, dos zootecnistas, né? E é isso. Me chamo Lucas Augusto, sou médico veterinário, atuo hoje no Aras Sucupira como gestor, né? Minha experiência é toda pautada na clínica e cirurgia geral. E dado o momento da minha carreira, eu voltei mais para gestão de pessoas e gestão da equicultura, né? Então, voltando todos os cursos e tudo que eu me capacitei para essa linha, certo? O tema que eu escolhi foi um tema que eu acho que vai ser bem interessante aí para vocês, bem generalista também, né? Não vou conseguir aqui em pouco tempo falar muita coisa, mas eu acredito que o que der para falar aqui, a gente já vai trazer um conhecimento bacana para vocês aí do que é um dia a dia na gestão, né, de um Aras e no cotidiano realmente de um Aras, certo? Então, trago de começo aqui uma reflexão, né? E o que seria da gente, né? O que seríamos nós nesse sistema? Médicos veterinários ou tecnistas? Qual que é o nosso papel nesse mercado equestre? E o que você quer ser lembrado na sua passagem aqui nesse mercado? É uma reflexão que a gente faz para poder agregar na carreira de vocês aí, de repente estarem seguindo nessa área, né? Um mercado que é muito promissor e está numa crescente, e eu acredito que continue, né, dessa forma. Então, não tem como eu falar de gestão e não falar do mercado do cavalo. Hoje é um mercado que o nosso rebanho brasileiro é o quarto maior rebanho de equinos do mundo. É um número muito significativo, em torno de 5,5 a 5,8 milhões de cavalos. Um mercado que movimenta aí cerca de 30 bilhões de reais por ano. E desses 30 bilhões de reais por ano, uma particularidade de uma raça que é brasileira, né, que a gente deve valorizar como uma raça brasileira, né, que é o Mangalarga Machador, movimenta 31% desses 30 bilhões. Então, uma área que ela emprega mais hoje do que o mercado automobilístico, que é a indústria automobilística brasileira. É uma crescente que não tem parado, cada vez mais cresce, fomenta e isso é importante para nós, veterinários, zootecnistas, né? E todo mundo que queira seguir nessa linha da gestão vai estar atuando aí diretamente nesse mercado. Eu separei aqui os pilares desafios, né, que a gente encontra no dia a dia, né? Podem ver que a gestão está ali centralizada, né? E toda essa cadeia ao redor aí passa em torno da nossa função, certo? Então, a gente tem as pessoas, as instalações, a nutrição, a genética, a reprodução e a sanidade. Então, esses são alguns desafios, são os pilares, e eu vou destrinchar alguns desafios aí, né, sobre esses pilares. E vamos começar pelas pessoas, né, porque a gente vai depender muito delas aí no dia a dia. Certamente, eu acho que é o principal aí, não tem como escapar. Então, para quem chegou aqui hoje e, e veio porque queria lidar mais com animal do que pessoa,
provavelmente está errado, porque vai ter que lidar com pessoa o tempo todo, principalmente na gestão, né? Então, dentro das pessoas, né, a gente vai dar uma segregada aqui com relação a tipos de liderança. Eu trouxe já bem enxuto isso aí, bem direcionado para a parte de áreas. Obviamente vai ficar muita coisa aqui que eu poderia falar, mas ia render muito, né? Somente a gestão de pessoas daria essa palestra aqui. Então tem que ser bem breve. Então, tipos de liderança, a cobrança que é gerada, né? A autocobrança e a própria cobrança externa também sobre os colaboradores. A parte de identificação de barreiras, que aí vai direcionado totalmente para o gestor, e motivação da equipe, né? Não diferente de qualquer mercado aí. Então, o que é ser um líder, né? Ser líder propriamente dito é trabalhar como agente de mudança. E para a gente trabalhar dessa forma, para que a gente mude alguém, né? Que mude o comportamento de alguém, a primeira pessoa que a gente precisa de mudar somos nós mesmos. Então, existem tipos de liderança, né? Eu busquei 2 tipos aí para poder falar, mas existem vários, né? A liderança pelo medo não faz nenhuma diferença, a pessoa vai, não vai te respeitar, ela literalmente vai acatar a ordem ali por conta do medo, realmente, não é o melhor caminho. E a liderança pelo exemplo e respeito. Existem outras características também, né? Mas fazendo um apanhado geral, existe um estudo, né, em empresas americanas, ao qual eles pesquisaram, né, em mais de 500 empresas, quais características os colaboradores buscavam em seus líderes, né? Quais as principais. E a principal de todas elas é a liderança pelo respeito, né? Obviamente existem outras, né, que estiveram ali, mas com 26% essa característica foi realmente a mais buscada, né? Então eles vão ser o nosso reflexo. Então, o gestor é o líder e o reflexo desse gestor vão ser os colaboradores, né? Não adianta nada, por exemplo, trazendo uma situação aqui, eu cobrar uma limpeza aqui, uma organização no depósito de celas, um depósito de ração, enfim, o que quer que seja, se a pessoa entrar no meu escritório lá e tiver tudo bagunçado, certo? Então, realmente, a gente ir na linha do exemplo e do respeito. Por parte da cobrança, especificamente, Aras, a gente trabalha com animais atletas, não diretamente, somos nós, né? Então, existe um terceiro aí, que é um ser vivo, está envolvido nesse pacote. E isso conta muito, porque existe uma cobrança externa, existe uma autocobrança, né? Dos funcionários, seja ele tratador, seja ele apresentador, porque ele está cuidando de um animal ali de alto valor, né? Um valor agregado alto. E quem está apresentando também está no jogo ali e apresentando um animal de alto valor, né? O dono cobra, o público cobra, então a gente tem que aprender a lidar com o ego dessas pessoas, né? E uma coisa que eu me pego sempre pensando num todo, né? O que que fez essa pessoa chegar ali, o que que fez essa pessoa agir como ela age, né? Buscando sempre a gestão das pessoas mesmo. Então, será que ela teve uma estrutura familiar adequada? Ela passou por problemas internos, enfim, que moldou ela dessa forma, né? Será que essa pessoa ela tem essa capacitação de inteligência emocional para estar ali? Ou ela chegou pela técnica mesmo e não teve ainda essa lapidação? E esse excesso de cobrança ele vem, isso é um fato. E a autocobrança também vem. Então, posteriormente a isso acabam vindo saídas, né? Seria saída descontar no alcoolismo, às vezes drogas, e isso acaba não sendo incomum. E cabe ao líder estar atento a isso, né, e trabalhar junto dos seus colaboradores, né, e tentar ajudar nisso, né, tentar dar esse apoio, sempre estar conversando, e isso acaba sendo um desafio no dia a dia do Aras. Só um momentinho aqui que eu tive um probleminha aqui com o Zoom aqui. Deixa eu retornar aqui. Pronto. E aí, identificação de barreiras. Eu vou trazer aqui até um exemplo que eu passei ainda como médico veterinário na horas que eu trabalhei. O que pode estar impedindo o seu colaborador de chegar no objetivo?
Existem N fatores, certo? Mas a carga horária pode ser um deles. Será que essa pessoa está com a carga horária justa? Ou será que não? Será que essa pessoa tem as folgas dela? Ou será que ela está sobrecarregada? Ela vai performar bem se ela estiver sobrecarregada, se ela não tiver um horário ou uma folga? Provavelmente não. Processos bem definidos facilitam muito a pessoa chegar no objetivo. A comunicação, será que ela é feita de forma objetiva? Então, eu sempre falo que o óbvio ele precisa ser dito, né? Muitas coisas em fazenda, em aras, elas acontecem e surgem erros por falta de comunicação ou falha de comunicação. E na maioria das vezes a falha de comunicação acontece muito, né? É, Validar as informações é sempre o ideal. Necessidades fisiológicas. Quando a gente fala disso aí, eu não estou falando somente de usar o banheiro ou alguma coisa assim, e às vezes é usar o banheiro, né? Será que você tem uma estrutura necessária para essa pessoa aí? Será que próximo do trabalho ali ela tem onde ela vai fazer a necessidade fisiológica dela? Será que ela vai chegar em casa, ela vai ter um sono tranquilo? Ela tem uma boa moradia? Ou ela não tem? Geralmente são desafios, e na maioria das vezes elas não têm essa moradia adequada. Então, uma pessoa que não dorme bem, ela não vai performar bem durante o dia, isso é um fato, né? Às vezes ela está passando por problemas internos, né? Problemas familiares que vão e podem prejudicar ela nesse dia a dia, né? Cabe ao líder estar atento a essas informações e sempre estar conversando com os liderados mesmo, né? E cuidar dessas pessoas, né? Porque elas são quem movimentam o Aras de fato, né? A saúde física e mental, então, se essa pessoa está com algum problema de caráter físico, algum machucado, ou qualquer coisa assim, né? Que é o básico. E mental acaba sendo um pouco do que eu já falei, né? Da questão de moradia, da questão de problemas internos, conflitos familiares, enfim, que trazem para o trabalho. E as consultorias. Isso aqui é interessante porque as consultorias, elas, eu costumo brincar de falar que elas lapidam os talentos. Então, é importante sempre a gente trazer opiniões e pessoas de fora, né, para poder literalmente lapidar esses talentos, né, encarar as pessoas como talentos para a gente gerir, para a gente fazer essas pessoas crescerem, né, e consequentemente no trabalho, o dia a dia, vai ser muito importante isso aí. Essa pessoa vai performar melhor, ela vai conseguir chegar no objetivo dela, nós, consequentemente, vamos chegar no nosso objetivo. Então, acaba que às vezes, né, falando de processo aí, de comunicação também, acaba que às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, foi eu que eu coloquei essa foto aqui até um pouco proposital, foi dessa época. Eu trabalhava como médico veterinário, em áreas conceituado, é uma áreas grande, com um volume muito grande de cavalos, né, a gente tinha alguns problemas de sanidade. E nessa situação estava chovendo muito no Aras e chovendo bastante. A moto que eu trabalhava estragou, a caminhonete da fazenda não estava, por algum motivo também não estava funcionando. Eu naquela correria, aquela loucura toda, tinha 1 milhão de coisas para fazer, com a cabeça cheia de coisa. Num Aras lotado de cavalo, tinha cavalo para todo lado, não tive a consciência de falar assim, olha, eu vou pegar um cavalo e vou ir para onde eu preciso para poder resolver minhas coisas. Então precisou do quê? Do líder na época, o gestor na época, chegar para mim, Lucas, tem um cavalo aqui, por que você não pega e vai e resolve o teu problema aí? Chega de agonia. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, é, esse é o papel exato de um gestor. É estar ali nesse momento, ter esse pensar, para poder, literalmente, fazer com que o trabalhador ele consiga chegar no objetivo, que ele consiga fazer o que ele está ali para fazer, né? E tirar todas as amarras, tirar todos os bloqueios, enfim, dessa pessoa. Quais são essas camadas para realização? Então, eu fui triando aqui, né? Falando um pouquinho, né, e dividindo isso em camadas, é basicamente o que eu já falei aqui. Sobre as necessidades fisiológicas, isso tem a ver com dormir, isso tem a ver com acordar bem, isso tem a ver com comer bem. Às vezes essa pessoa pode, às vezes, até estar passando por alguma necessidade. Segurança não tem a ver somente com uso, enfim, de EPIs, equipamento de proteção individual, mas segurança tem a ver com a segurança daquela pessoa no trabalho. Será que você é um líder que traz confiança e segurança para essa pessoa? Ou você é um líder que traz desconfiança e essa pessoa não acredita que ela vai estar ali?
de forma perene, que ela vai estar ali por muito tempo. Então, isso também traz uma angústia, isso também cria um clima não tão legal para o dia a dia do trabalho, né? O meio social, né? O local onde a fazenda onde é longe, essa pessoa socializa, ela só fica na fazenda, é muito longe, ela tem condição de sair, como que funciona, isso tudo a gente tem, deveria, né? Enfim, a gente deveria e tem que olhar. Na maioria das vezes é negligenciado. Isso aqui diz muito sobre a performance do trabalhador no dia a dia. A questão de autoestima, será que essa pessoa ela tá bem com o que ela está fazendo? Será que realmente é o que ela quer? Ou às vezes não pode ser o que ela quer, mas será que ela realmente tem capacidade para isso? Ela vai conseguir desempenhar isso bem ou não? Ou realmente isso não é a praia dessa pessoa, isso não é a atividade ideal para essa pessoa? Mais uma coisa que o líder tem que estar sempre atento ali, né? E pensando essa pessoa, poxa, se ela não consegue limpar uma baia, eu vou pensar ela que ela é uma pessoa mais técnica, então eu vou pegar ela, vou colocar ela para, sei lá, para ela dar uma ração, pesar uma ração, enfim, colocar pesar uma rede de feno, para ela poder pegar um suplemento, ler o rótulo ali, dar para o animal, certo? Então, isso tudo aqui, desde a base até o ápice do triângulo, e o triângulo, de fato, é a realização, o ápice do triângulo é realmente a realização pessoal. Sem a base disso aqui, essa pessoa não vai alcançar isso e ela não vai estar satisfeita, correto? Então, a parte da motivação, né? A gente tem que conhecer, né, o que motiva cada colaborador. E uma reflexão, será que a gente conhece o que motiva esses liderados? Muitas das vezes, o que motiva essa pessoa, ela tem um sonho, todo mundo tem um sonho, ela tem um sonho de comprar uma casa, ela tem um sonho de comprar um carro, ela tem um sonho de dar alguma coisa para a mãe dela, dar alguma coisa para a esposa dela, enfim, ou para o marido dela, quer que seja. Todo mundo tem um sonho, certo? Então, o papel do líder não é estar ali fazendo firula, mas realmente estar sempre junto, estar sempre motivando. Aí isso faz uma diferença já no meio corporativo. Cada vez mais as fazendas têm olhado por isso e, né, tentado melhorar nesse sentido. E sempre fazer com que essa pessoa reconheça a importância dela dentro do sistema. Às vezes, algumas funções é difícil da gente motivar a pessoa. Uma pessoa que faz um serviço mais braçal, enfim, a gente tenta procurar um caminho, é mais difícil, mas sempre tem alguma coisa que vai motivar ela. E cabe a nós mesmos, né, descobrir e estar sempre ali, recarregando essa energia, estar sempre conversando, sempre validando isso aí. Fiz aqui um fluxograma hierárquico, né? Na maioria das vezes não funciona, mas deveria ser dessa forma, né? Ao qual a gente tem o proprietário, os gestores, tanto de áreas quanto da fazenda, supervisores e, enfim, funcionários. O que acontece na maioria das vezes é onde está o xizinho aqui. É funcionário atravessando tudo, o fluxograma hierárquico e indo direto ao proprietário. Isso só vai funcionar direito se o proprietário estiver disposto a montar um processo e realmente fazer a gestão desse lugar. Caso contrário, isso aqui está fadado a falhas. Eu não vou dizer o fracasso não, mas muitas falhas. Muitas e muitas falhas. Então, nem sempre funciona dessa forma como deveria. A parte da nutrição. Então, ela é a base, no meu ponto de vista aqui, para a saúde de um Aras. E eu estou falando de saúde financeira, estou falando de saúde dos animais, estou falando do Aras dar continuidade, ser perene como um todo. Então, existem as preocupações do sistema intensivo, animal em baia, preocupação do sistema extensivo, animal solto, pastagem. É bom sempre a gente estabelecer padrões, então, de forma. Foi uma imagem que eu consegui ilustrar aqui e tirar da minha galeria que não está da forma correta, com certeza, mas avaliar o score, né, por exemplo, é um padrão, né, tá sempre pesando os animais, avaliando o score, mensurar esses resultados, modifica a dieta. Hoje aqui, por exemplo, no Aras, a gente conta com uma empresa focada na nutrição e ali, as pessoas vêm aqui
medem os animais, mensuram o tamanho, enfim, peso, score, mexe na dieta, ajusta aqui, dali, aí eu ligo, pergunto de novo. Então, assim, sempre trabalhando para tratar esse animal realmente como um atleta, porque ele é um atleta e não pode ser receita de bolo jamais, é o que na maioria das vezes acontece. O trato de um é o trato de todos. E cada vez mais as ciências vão evoluindo, então a gente tem conhecido algumas síndromes, alguns problemas que são frutos até da nossa ignorância, vamos dizer assim, né? Nossas falhas de manejo. Porque tratar de cavalo não é difícil, não. A gente que inventa muita roda aí e faz muita cagada, na verdade. As pastagens. Isso aqui é um tema que eu gosto muito. Eu sou apaixonado aí com essa parte aí, porque é muito interessante a gente ver isso aí começar, isso tá rodando desde quando é o plantio até o final, que é realmente colocar um lote ali para pastejar, né? E eu sempre gostei de me envolver nisso, né? De estar sempre dando uma opinião nessa parte, porque é o coração do Aras, né? Infelizmente, as pessoas elas compram um cavalo primeiro, depois elas se preocupam com o restante, na grande maioria das vezes. Raramente vai ter uma pessoa que comprou Aras primeiro, estruturou, montou o rotacionado de pastagem, montou baia e depois comprou o cavalo. Geralmente ela compra o cavalo, depois ela preocupa com o resto e sai atropelando todos os processos aí e depois tem que refazer. Isso é um grande problema. Então aqui eu botei essas ilustrações aqui, são de áreas, uma do áreas que eu trabalho hoje, um lote de éguas recém-paridas aqui na maternidade, um áreas que eu trabalhei recentemente, né, quando a gente tinha um rotacionado de piquete aqui para as éguas. E a gente sempre deve focar na qualidade dessa produção, né? Não só no quantitativo, mas no qualitativo mesmo. Então, tá sempre de olho nisso, quase que cuidando como um jardim mesmo. No meu ponto de vista, segregar os lotes, né, por faixa etária ajuda muito, ou seja, separar potros de certa idade com os potros da mesma idade e ir fazendo nessa escala, isso, além da parte da sanidade, também ajuda muito no manejo da pastagem em si, né? Na pressão de pastejo, igualitária, enfim, e tudo mais. O manejo correto das pastagens é com certeza um segredo aí, né? E um diferencial. Então, vou ilustrar aqui algumas imagens de alguns lugares que eu trabalhei. Essa imagem da esquerda aqui é uma imagem um pouco mais alta, né? São esses piquetes que eu tinha mostrado no anterior, né? Visto de cima. Então, aqui da esquerda a gente pode ver um piquete que ele tinha acabado de ser passado, e acredito que uns 7 dias no máximo, já estava brotando aqui com o manejo adequado, correção de solo, enfim, adubação. O seguinte é um piquete que foi recém-roçado, e o terceiro já era, não dá para a gente ver aqui, mas era um piquete que as éguas já estavam para sair. Então, o esquema de piquetes rotacionados, eles ajudam muito no dia a dia. Realmente você vai conseguir colocar um lote ali, ter uma pressão de pastejo exata, e quando elas estiverem chegando no último piquete, já vai estar na hora de voltar no primeiro de novo, na altura correta, no tempo correto, e os animais pastejando realmente folha e não talo. Então, da direita aqui tá um cavalo, mas é um piquete aqui roçado também. Esses piquetes aqui também são no último trabalho no último lugar que eu trabalhei antes de vir para o Sucupira, mas é um piquete em plantio, né, no começo. Aqui, que é muito importante, na maioria das vezes as pessoas também negligenciam a limpeza nas beiradas da cerca, sabe? Nas divisórias. Porque é aqui onde entra a praga, esse piquete. E aí eles vão diminuir esse capim e a praga já vai estar ali esperando para poder entrar e você vai ter problema com... Vai quebrar o teu manejo isso aqui, de certa forma. Você usar herbicida, você vai ter que fazer um isolamento, não vai poder colocar animal. Então, sempre esse cuidado com as beiradas, né, o entorno, os contornos do piquete, né, sempre limpos e até mesmo para você transitar aqui e ver os animais fica muito melhor, né? Essa, como que eu posso falar, é realmente um manejo correto, tá? As limpezas aqui. Toalete aí do pasto.
E aqui, né, um projeto em construção. Então, o primeiro piquete lá da esquerda que estava sendo, né, estava brotando aqui a gente já estava começando a dividir aqui, fazendo a ceia, que é a divisão dos rotacionados. Então, assim, tudo que é planejado, né, dá muito certo e diminui as chances de erro, com certeza, e facilitam a comunicação, facilitam o processo no dia a dia e tudo mais, para você realmente ter uma gestão daquilo ali. É, sobre o que eu falei de comunicação, né, eu vim trazer um exemplo um pouco mais para frente, né? Ferramentas que nos ajudam na comunicação. Então, aqui ainda falando de pastagem, mas não deixa de ser um exemplo, né? Aqui é um piquete dividido aqui, a gente já fez, já colocou os tamanhos deles de forma correta, né? O nosso agrônomo que fez isso para a gente, mas já nomeados, né? Com um número aqui. Então, para facilitar o manejo, né, tudo aqui já sei o tamanho do piquete, já sei quantos animais que eu consigo colocar. Eu já sei o que que eu vou falar para o colaborador no dia que ele for mudar de piquete, para ele não ficar perdido. A maioria das vezes não tem nome nem nada, aí a gente tenta explicar da melhor forma, mas tem falha de comunicação porque o processo não é bem elucidado. Então, sempre que a gente tenta evitar esse tipo de coisa, é realmente a gestão daquilo ali de fato, né? Então, essas ferramentas, elas nos auxiliam bastante. É, e falando um pouco ainda de pastagem, né? Porque não tem como não falar muito disso aqui, porque é a saúde do Aras, com certeza. Isso aqui vai trazer um. Perdão, peraí. Isso aqui vai trazer uma economia, né? E não só economia, isso vai trazer uma qualidade de vida para esses animais. E, de certa forma, vai impactar na performance, de certa forma, vai impactar nas contas do Aras, né? A forragem, ela precisa de nutriente para produzir. Então, não adianta a gente pensar que é só tirar da terra ali o tempo todo e não dar nada em troca, não vai dar certo. Então, sempre a gente ter esse acompanhamento de perto, sempre estar acompanhando, aqui é um paquete que a gente colhe o Tifton aqui, estamos conseguindo agora, né, diminuir o volume de compra, porque ia para o custo variável do Aras e elevava bem as contas. Entender do clima local é muito importante. Então, nem toda região é igual. Trabalhei no sul de Minas recentemente, totalmente diferente daqui onde eu estou hoje. Então, entender o clima local é muito importante, saber o período de seca, saber o período das águas, é, regionalmente, conhecer essas pessoas que já estão ali no dia a dia, que elas vão trazer informações importantes. É. Uma outra questão que a gente sofre com o período de seca, o período das águas a gente também pode sofrer, né? Se, por exemplo, um piquete desse tiver para corte aqui, e começar a chover direto, eu não vou conseguir cortar porque eu vou perder. E eu tenho que ter essa gestão do estoque do feno também. Eu tenho que estar preparado para tudo. Porque mesmo quando tudo corre bem, acontece isso aqui, ó. Tudo dando certo, de repente cai um pivô. É um prejuízo grande, acontece, mas a gente tem que estar preparado. Se eu não tivesse um estoque de feno, simplesmente a gente ia sofrer bastante, tanto financeiramente quanto dependendo do local onde você estiver, a logística não é legal, esse feno você vai estar precisando, não vai chegar, então a gente sempre tem que trabalhar com antecedência, sempre precaver nesses sentidos aí. Reprodução genética. Bom, tudo vai depender do objetivo do dono, certo? E quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, o objetivo é o mais importante aqui, certo? Então, essa conversa ela tem que acontecer. Essa pessoa tem que ter pelo menos o objetivo elucidado, porque a partir daí a gente consegue tomar o melhor caminho, né? Definir sobre o melhor caminho, né? O importante é chegar no objetivo. O que que seria isso? Seria, perdão, deixa eu voltar aqui. Seria trabalhar com os animais de cria, ou seja, os animais que têm um sufixo do Aras, a priori, né? Pensando aí em performance, pensando em competição, trabalhar com animais comprados, né? E visando somente exposição. Isso acaba sendo um problema porque o retorno é bem menor. A pessoa vai ter que estar sempre comprando bons animais, investindo, investindo. Se ela não tiver um direcionamento, vai chegar uma hora que ela vai ver que não vai dar tão rentável assim. E o foco sempre é desenvolver um trabalho estruturado, no qual os cavalos de cria, os animais de cria, eles vão performar bem.
eles vão trazer retorno, né? Desde que sejam um trabalho bem direcionado. Então, o que que é necessário para esse aras em embriões, vamos dizer assim, para tornar esse negócio viável? Quantos embriões eu preciso fazer para o negócio do cavalo, para o negócio do aras se tornar viável? É uma pergunta que a gente deve fazer nessa mesma conversa do objetivo para poder colocar isso tudo na ponta da caneta e realmente ter um retorno financeiro dentro disso, não só que seja um gasto sem fim. O banco genético é muito importante, então vai ter que adquirir genética, certo? Direcionar muito essas compras, né? Direcionar, buscar os indivíduos capazes de produzir proles superiores que eles mesmos. No caso peculiar aí da raça Mangalaga Machador, é bastante difícil isso porque se trata de uma raça nova. Apesar de já ter algum tempo, é uma raça nova ainda. Então, as genéticas se cruzam, existem defeitos genéticos. Então, isso é um desafio. Aqui é um desafio. Mas trazer isso aqui em números, né, sobre média de garanhões, sobre média de doadoras e, enfim, tudo que consiga trazer números sobre isso aqui vai diminuir essa chance de erro, com certeza. No meu ponto de vista, é uma coisa mais particular até, individualizar os acasalamentos. É um caminho sempre de individualizar, porque existem os acasalamentos que a gente chama de acasalamento de rebanho, né? Por exemplo, você pode usar um garanhão em vários tipos de égua, mas por que não usar o garanhão para a égua que você julga ideal, pela genética que você acha que casalaria idealmente, para poder reduzir essa chance de erro? Parte da reprodução, fiz um fluxograma aqui rápido para o pessoal se atentar, né? Realmente, quem ainda não conhece esse fluxo, funciona da seguinte forma: você adquire doadoras, através do sêmen do garanhão você faz um embrião, vai ter que ter um número de pelo menos 3 receptoras para cada doador aí, né? Para poder ter um número bacana e fazer as transferências. A partir desse embrião, você vai colocar numa receptora, é uma égua que gere apenas, só faz a gestação para esse potro, depois de desmamar, ele não tem nenhum material genético dessa égua. E dentro disso, existem custos de insumos, ou seja, vacinas, hormônios, enfim, a nutrição, até que venha um produto de fato de qualidade. A parte sanitária, né, que é um tópico também muito importante, com certeza traz muitos desafios, né? O controle sanitário do rebanho como um todo é muito importante. Isso aqui vai te trazer prevenção de vários problemas, né, várias doenças. Então, cuidado, principalmente, eu foquei muito aqui nos neonatos, porque realmente, eu acredito que vocês viram a palestra de ontem, né, focou muito na parte de neonatos e deixou bem claro como que é e como que deve ser o cuidado com esse potro, né, que é um animal que requer muito cuidado, apesar do Mangalarga Machador ser uma raça bem rústica, né, ter até relativamente pouco problema. Mas ainda assim tem, a gente deve controlar, deve ser de forma profilática, tem que ser com antecedência. Então, fazer esse manejo adequado do neonato, tá sempre de perto e acompanhando. Um desafio dentro disso, além do próprio potro ser um grande desafio, é encontrar a mão de obra capacitada para isso. É, é uma mão de obra, tem que ser uma pessoa técnica, essa pessoa tem que ter um feeling muito grande, né? Muito sutil. Um potro tá, é o famoso potro estava bem e no outro dia morreu. É um fato. Isso acontece muito. Então, essa pessoa ela tem que realmente ter uma sensibilidade grande, porque o animal ele vai mostrar de forma sutil ali, ela tem que estar sempre agindo da melhor forma e avisando ao médico veterinário, enfim, cuidando de fato desse potro. E os cuidados profiláticos, né, que são sempre o melhor caminho. Eu estou falando de um calendário vacinal, eu estou falando de um calendário de vermifugação, estou falando da primovacinação desses animais e a continuidade posteriormente, né? Isso tudo aqui vai reduzir risco de rebanho, né? Os manejos de vazio sanitário, os manejos de
da quarentena pós-chegada de animal, isso aí eu até então nunca consegui estabelecer ainda, e aí nunca vi fazer em áreas ainda. Pode acontecer que tenha em algum lugar, mas eu ainda não vi fazer, e é uma coisa muito importante. Reduz muito risco de doença. Aqui eu botei uma foto aqui de uma neonato, né? Uma potrinha acabada de nascer, com a mãe aqui. Beleza, então pensando num triângulo aqui, novamente fazendo essa analogia, né? Se a gente errar nessa base do triângulo, não tem ápice, não tem ponta. Então vamos imaginar que o potro, ele tá aqui na base, né? É o potro, é o neonato. Se a gente errar aqui na base, o que que eu vou pensar de um potro desse como um atleta? É sem chance, não tem jeito. Isso coloca de fato em risco o negócio, porque é o produto do Aras. Ele é de fato o ativo ali do Aras. Então, isso aqui tem que ter um cuidado extremo. A gente deve pensar nos potros, né, como futuros atletas. Eles precisam ter essa base sustentável e precisam de cuidado como qualquer atleta. Daí eu digo no seguinte, realmente pensar que esse potro ele vai performar como atleta, então a gente tem que cuidar dele diferente, né? Ele vai enfrentar vários desafios até ser desmamado. No desmame, hoje, no manga larga machador, a gente tem duas modalidades, né? Que é a modalidade de cabresto, é uma peculiaridade da raça, uma particularidade. Traz uma valorização precoce, mas traz uma série de problemas também, né? E, posteriormente, se esse potro não tiver essa aptidão para cabresto, perdão, ele vai para a cela, né? Vai ser montado, né? Quando atingir a idade correta. Então, nada adianta se a gente errar lá atrás com esse potro e ele vir a ser um atleta de cabresto aqui. Se ele tiver tido uma infecção, por exemplo, uma infecção por rodococos, ele vai ter um problema pulmonar. Esse potro ele vai ter a mesma capacidade de um potro saudável? Não vai. E o que que a gente faz para poder ele não passar por isso aqui? Prevenção. Manejo, muito mais manejo do que qualquer outra coisa do tipo, pensando em nível de tratamento, né? O manejo ele evita muita coisa, o manejo correto, no caso. E as instalações. É importante a gente pensar nesse ponto com cabeça fria. Eu friso isso aqui porque em alguns lugares que eu passei, né? Isso evitaria gastos desordenados e sem necessidade, certo? As instalações, elas devem ser bem feitas, mas elas precisam ser funcionais. Elas têm que funcionar, não adianta ser uma coisa de cinema linda ali e no dia a dia ela não funcionar como deveria, certo? A gente já está, como se diz, a gente já está inventando em colocar um cavalo numa baia, porque ele é um ser que tem comportamento de grupo, ele é um ser gregário. A gente vai isolar ele dos demais, a gente já vai estar errado. Ele come o dia todo, a gente vai botar um tablete de feno para ele, a gente já está errado. Então a gente tem que tentar minimizar essas chances para erro. Isso de instalações, ela geralmente conflita com o objetivo da criação, porque geralmente essa pessoa ela começa criando sem objetivo ali, ela não tem nenhuma pretensão. Dificilmente um proprietário, quando começa, ele já tem isso bem elucidado. E aí ele começa assim, eu vou começar, eu quero ter 3 doadoras, eu quero ter, a princípio, 9 receptoras somente para fazer uns embriões aqui, e só. Eu quero parar por aí. Ele vai fazer essas baias ali, ou de repente vai fazer um piquete para essa quantidade de animal, ele vai fazer um quartinho de cela para caber cela para essa quantidade de animal, e de repente ele está trazendo a família toda para montar, está comprando mais cavalo, o quartinho de feno já não cabe feno da quantidade correta. Aí a gente começa a armazenar feno da forma errada, colocando junto da parede, enfim, estou trazendo alguns exemplos de desafios, e isso aqui é comum, muito comum. E isso é a parte que eu falei que conflita com a criação, porque a pessoa que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é saída. Ela vai se perder, ela vai ter que passar por reformas aí futuras. Isso vai trazer custo, vai trazer gasto sem necessidade, né? Não vai ter retorno com isso, vai ser realmente um retrabalho. E sempre ter essa visão ampla, ou seja, sempre como um gestor
trazer para o dono, cara, qual que é o seu objetivo, de fato? Vai querer ter só essa quantidade de animal mesmo? Você não quer deixar um espaço aqui do lado desse quartinho aqui, porque de repente se crescer o Aras mais para frente, a gente não sabe. Você vai ter um espaço para poder ampliar o seu laboratório, enfim, você vai ter um espaço para ampliar um banheiro, você vai ter um espaço para ampliar uma baia. Isso é um diferencial grande, porque às vezes a gente se vê fechado em qualquer espaço para crescimento e a estrutura está ali pronta. A gente vai derrubar ela, dificilmente o dono vai topar isso aí. Mas faz parte do líder também, do gestor, estar aqui no começo, principalmente. Na grande maioria das vezes, o dono ele bate cabeça algumas vezes antes de contratar um gestor. Ele vai fazendo ali por conta dele, na hora que vê que a coisa apertou mesmo, ele contrata. Mas, enfim, é isso. E sempre lembrar dessa questão de ser funcional. E aí eu peguei alguns tópicos aqui para falar um pouco do que seria o básico para a gente ter numa estrutura de áreas, né, para rodar realmente da forma adequada. O sistema de pastagens, o qual a gente já falou, os rotacionados vão muito bem, né, trazem aquelas vantagens que eu falei com vocês. As baias abertas. Então, eu coloquei aqui propositalmente nessas baias abertas aqui para a gente falar um pouco disso. São baias aqui do Aras aqui, que no meu ponto de vista são muito bem feitas, porque são baias arejadas. Os cavalos, eles têm comunicação entre si. Então, pensando em bem-estar, pensando também no comportamento do cavalo como cavalo, né? Ele não é para a gente isolar esse animal. Esse animal é um ser de grupo. Ele tem que ter convívio, ele tem que ver o outro ali, ele tem que relinchar um para o outro ali. Isso faz parte do comportamento do cavalo. Isso é do cavalo. Então, pensar sempre nessas estruturas e da melhor forma, porque isso é um diferencial para a performance também, né? Como um atleta que não está bem, fisicamente ou mentalmente, ele não vai performar bem, não adianta a gente pensar que um cavalo que não sabe, é um animal que não sabe falar, e a gente vai ter que interpretar os sinais, enfim. Mas esse cavalo não vai performar bem se ele tiver estressado, se ele tiver, enfim, é, se ele não tiver em condição ideal, tanto de física quanto mental, ele não vai performar bem. As baias, então, né, um pouco disso que eu falei aqui, a estrutura de lanchonete, geralmente isso ajuda muito para fazer o tratamento de potros, né, arraçoamento de potros que são criados extensivos, né, são os potros geralmente que são desmamados, aqueles que não vão para a baia porque não tem a aptidão do cabresto, principalmente no manga larga machador, esses potros eles são recriados soltos. Então, para a gente fazer um complemento ali, pensando no tamanho desses animais, pensando realmente naquela conta que eu falei sobre cuidar desse animal para que ele seja um atleta um dia, né? Essa estrutura de lanchonete é muito importante, né? A estrutura para reprodução, basicamente, um tronco de palpação, é o básico, uma área para coleta de garanhões, se a pessoa for realmente ter um garanhão na fazenda, né? Um laboratório para reprodução, para fazer o beneficiamento do sêmen, enfim, do embrião, qualquer coisa que seja nesse sentido, uma farmácia para armazenar os medicamentos. Depósito para armazenamento de feno, ração e suplementos, né? Depósito para armazenamento de células e ferramentas, enfim, sempre pensando naquilo que eu falei sobre espaço, né? A gestão do espaço, como que vai armazenar esse feno, a ração tem que estar longe do chão, não pode pegar umidade, enfim, roedores, vários problemas que a gente tem, é um ponto que é importante, porque isso de fato traria doença, se acontecer. E mostrando um pouquinho das instalações aqui. Então, o que eu falei de lanchonete também, essas duas imagens aqui, ó. Bom, isso aqui é uma estrutura de lanchonete, uma área que eu já trabalhei. Aqui estão as doadoras, o veterinário de reprodução vinha, palpava todas elas, elas estavam comendo aqui, né? Isso diz sobre bem-estar, isso diz sobre também tratar de um lote de éguas que você quer tratar separadamente, ou potros, enfim, qualquer coisa do tipo. Então, na esquerda, aqui a gente tem essa lanchonete vazia, na direita ela sendo utilizada. Algo muito simples, aqui é simples, é rústico mesmo, mas muito funcional, né? Então, novamente, voltando naquilo que eu falei, não adianta ser coisa de cinema se não funcionar no dia a dia. Aqui é o CRIP, mais uma estrutura na qual a gente pode
tratar de potros sem que as receptoras recebam essa alimentação. Então, o foco total aqui, né, coitada da receptora, mas é o potro que ela está gestando, né? Então, desde que ela esteja com a mineralização ok e a pastagem ok, ela não vai estar tendo uma necessidade tão grande mais. Ponto. Os potros, sim, eles estão em fase de crescimento. E lembre-se que são potros atletas, então a gente deve suplementar esses potros. Então, acompanhamento aqui, principalmente nessa transição aqui, que já está numa idade próxima do desmame, para ir para a baia, que é muito estressante, tem primovacinação, enfim, vários episódios de uma vez só para um animal que não está acostumado com isso. O ato de já comer a ração vai ajudar esse animal futuramente a chegar numa baia, no desmame, e ele já saber que ele tem um alimento ali. Ele já sabe comer, tirando toda a condição de estresse que vai ter ali, ele já vai estar um pouco mais confortável. Isso aqui ajuda muito. E, novamente, algo funcional, nada de muito lindo, nada de muito bonito, mas muito funcional. Então, aqui tanto você coloca o sal mineral quanto a ração. E é isso, pessoal. Então, eu coloquei essa foto aqui, queria muito agradecer a, a parceria, né, e o convite, né, pessoal aí do evento, Vanessa, enfim, todos os envolvidos. Agradecer por esse convite e ter essa oportunidade de falar um pouquinho mais da área da gestão, né? E coloquei essa foto aqui porque aqui simboliza um todo, né? Apesar de que não estão exatamente todas as pessoas aqui do Aras aqui, mas mostrar que tudo isso que a gente viu aqui durante a apresentação só faz presente com a ajuda de cada um aqui e novamente enaltecendo a importância das pessoas no sistema, certo? Então, antes de ganhar, amarrar uma faixa, como a gente diz, e ganhar qualquer coisa, ganhar um título, enfim, tem todo um sistema por trás, às vezes a gente não sabe exatamente como funciona, mas é muito trabalhoso e depende muito de cada um dessas pessoas que estão aqui. E certamente outras áreas funcionam da mesma forma. Então é isso, muito obrigado e estou aqui à disposição para quaisquer dúvidas. Maravilha. Lucas, muito obrigada. Deixa eu ver se eu não sair respeitar. Comentário. Carlos Ferreira comentou aqui. X da questão é isso aí, respeitar a hierarquia. É isso aí, né? Lucas, muito obrigada. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode estar perguntando, né? A gente vai estar passando aqui. Lucas, tu já consegue agora ter acesso à tela, ao chat? Eu vou, pessoal, tá mandando agora para vocês a lista aqui no chat da reunião, tá? Por favor, não enviem no grupo, assinem aqui, por gentileza. Eu vou apresentar aqui agora, em breve, né? A foto vai estar pedindo aí para vocês, nessa lista, o nome de vocês e a palavra-chave. A palavra-chave eu vou exibir daqui a pouco, mas antes surge aqui uma pergunta. Vamos estar vendo aqui. Lucas, gostaria de saber como se inserir nessa área de gestão de áreas e mostrar competência sem ter trabalhado com isso ainda ou ter tido algum cliente. Além disso, outra pergunta: como fazer planejamento estratégico para realizar essa gestão? Quais áreas englobar neste planejamento? Larissa, muito obrigada. Correto. Uma pergunta, uma não, né? Algumas perguntas aí, mas vamos por parte. Tem um Sobre chat se aqui inserir no aberto, você mercado da consegue acessar. gestão. Pronto, eu consegui, estou conseguindo ver aqui. Mas sobre, então, inserir no mercado da gestão, né? Vamos dizer assim, propriamente dito. É, na minha concepção, existem sim caminhos para a gente seguir, certo? O que que hoje, com o que eu já passei, o que eu poderia recomendar? Cursos principalmente voltados aí. Isso é um diferencial, isso é um diferencial não só para o mercado do cavalo, tá, gente? Isso aqui é um diferencial para a vida, certo? Isso aqui é uma ferramenta que as empresas hoje, não é uma ferramenta, isso aqui é uma qualidade que as empresas hoje pagam muito,
por uma pessoa que saiba se relacionar, uma pessoa que saiba gerir. Então, a gestão das pessoas é algo que ninguém fala, dificilmente vai ver alguém falar sobre isso, mas é algo muito importante, certo? Então, eu posso, às vezes, se vocês quiserem alguma indicação de alguns cursos que eu fiz e tal, me ajudou muito, e não só me ajudou com áreas nem nada do tipo, não, isso me ajudou como pessoa, isso me ajudou a crescer, isso me ajudou a trabalhar com as pessoas, e se a gente não souber lidar com elas, a gente não vai conseguir ter êxito, né? Mas, enfim, eu comecei já como veterinário, então já trabalhava como veterinário, já tinha me inserido no mercado como veterinário, e isso caiu para mim, né? Não era uma vontade minha ser um gestor quando eu comecei, nunca foi. Eu sempre gostei muito da clínica, né? E às vezes eu olhava para aquilo e falava, cara, é bacana, mas eu não queria ter essa responsabilidade, não. Então isso caiu para mim, eu abracei a oportunidade, eu gostei, me descobri nessa área, né? Mas isso só se fez possível pelas oportunidades, os estágios que eu sempre corri atrás, enfim, da própria veterinária. Então, quem não é visto não é lembrado. Então, vamos dizer assim, sempre está fazendo estágio, sempre está, tipo assim, pedindo mesmo, ó, preciso ficar aí um tempo na fazenda, quero fazer estágio, quero aprender. Isso vai ajudar a capacitar, com certeza é um diferencial, né? Tá sempre buscando conhecimento. E como fazer um planejamento estratégico para realizar essa gestão. Quais áreas englobar nesse planejamento? Isso, chegar na área da gestão, ou aqui já está falando da gestão aplicada do áreas mesmo? Eu fiquei na dúvida aqui, essa pergunta. Se quiser abrir o áudio aí, quem perguntou. Eu posso, caso ela queira perguntar, eu vou habilitar aqui o áudio dela. Deixa eu colocar aqui um instante. Larissa, se gostar, se quiser, né? Perguntar, eu vou habilitar. Ou se não, pode estar conversando, digitando. Microfone habilitado. Pronto. Bom, aqui a gente teve alguns comentários, né? Boa noite. Ah, Tá ouvindo? sim. É que eu mandei a mensagem, mas eu acho que não enviou. Mas a questão que eu queria saber é em relação à gestão aplicada mesmo. Como fazer esse planejamento estratégico? Se faz por semana, se faz por mês. Por exemplo, você coloca tudo no planejamento, desde a reprodução ao manejo de pastagem, nutrição. Eu queria saber realmente, assim, aplicada na prática, como seria esse planejamento da gestão. Entendi. Pergunta interessante, Larissa. É o seguinte, são muitas variáveis no dia a dia, né? Não só do Horas, mas como na fazenda, né? O Horas geralmente está introduzido dentro de uma fazenda. É um sistema só. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu conto com o gestor da fazenda que me ajuda muito aqui no dia a dia, certo? Então, a gente compartilha junto de variáveis que ligam o Aras à fazenda, por exemplo. Então, a gente faz um planejamento semanal das atividades, enfim, e tenta corresponder, conseguir fazer isso aqui. É difícil porque fazenda já tem esse nome, não é à toa, então sempre aparecem problemas, enfim. Mas se a gente não se programasse, né, isso seria muito mais catastrófico. Então, para quem está preparado, os desafios eles vêm e a gente consegue rolar. Agora, quando não tem planejamento, realmente fica muito mais difícil, né? E existe o mundo real e o mundo ideal, né? Então, nem tudo que a gente passa aqui, de fato, vai acontecer no dia a dia, né? Embora a gente tente, né? O ideal é que a gente se programe para isso. Então, planejamento de pastagem a gente faz, o tempo de pastejo dos animais, né? Respondendo sua pergunta de forma incisiva. A gente faz, então, já tem um cronograma mensal aqui de onde esses animais vão rodar, quais piquetes a gente vai roçar, vamos dizer assim, um calendário macro anual é muito difícil de fazer, mas a gente já tenta se programar com relação às exposições que a gente vai fazer. Dentro disso, por exemplo, as éguas que a gente vai aspirar, né, porque são éguas doadoras, elas competem. Então, aspirar que eu falo, aspiração voltada para ICSI, né, para os embriões congelados. Então, a gente tem que organizar para a pessoa vir aspirar durante o tempo que ela não vai estar na exposição,
tem que coordenar isso com a volta da égua ou a ida dela para a exposição, né? E são muitas variáveis. A gente faz nós fazemos planilhas, né, da estação de monta, já com os acasalamentos direcionados, enfim. Você vai Tudo isso trabalhar realmente aqui é até que horas, planejado. Carol? Só que, obviamente, Eu realmente pretendo surgem, o pitch hit, sabe? E eu tô surgem Mas eu não contrapontos, né? perguntei tempo. Que podem mudar nosso eu caminho. acho que Mas realmente o realmente pretendo planejamento faz até umas parte. 11, no máximo 11h30. Tem Eu um correndo áudio assim, juro que eu vou tentar saindo ver mais aqui. rápido Não, possível. pode ficar a noite toda, porque não vai dar tempo mais para mim. Deixa eu tentar desligar. Então Tá você com o trabalha microfone sozinho. aberto. Enfim. Concluiu? Perdão. Tem o horário, botar a palavra-chave. Comentários aqui que surgiram. Achei bem interessante a fala sobre primeiro estruturar para depois adquirir os animais. Muitos produtores erram nisso, não só nos aras. Realmente, muito importante aí, galera. Indique, por Importante mesmo. É porque eu favor, tenho mais convivência com elas. cursos de gestão. Tem prazo, não é amanhã. As coisas que eu tenho que Tem fazer um são pro áudio dia ligado, Pronto, deixa eu eu... O que eu tô Como mais que eu posso... Olha aqui. rápido é do estado mesmo. Ui, palavra-chave. Tem um áudio aberto. Palavra-chave. Vanessa, como que dá para fazer para eu indicar isso aqui? Eu mando aqui no chat mesmo, ou te envio, Você pode me repassa para o mandar pessoal e no eu grupo? envio para eles. Pronto, perfeito, então. Eu consigo Combinado? fazer isso sim. Posso estar mandando no grupo. Tranquilo, pessoal? Beleza. Pronto. Enquanto a gente faz aqui a conclusão, eu vou compartilhar aqui com vocês a palavra-chave, né? Deixa eu ver se apareceu. Está visível para Tá vocês? aparecendo aqui só a imagem da apresentação. Ou era a outra palavra? Deixa eu parar aqui. Misericórdia. Bom, Lucas, eu estou tentando aqui abrir, mas gostaria de estar encerrando esse momento, né? Te agradecendo bastante pela disponibilidade, né? Por ter feito isso acontecer. Eu realmente tenho ficado muito feliz de estar conseguindo parcerias, né? Dentro desse ramo, com pessoas que têm colaborado bastante aí com a gente. Graças a Deus, Felipe conseguiu me indicar você e que bom. Agradeço, inclusive, a ele por estar fazendo aí essa ponte, né? Foi realmente muito importante. É um conteúdo muito importante, sem dúvidas, para assim, para a gente, né? Tanto da veterinária quanto da zootecnia, eu falo, né, como futura zootecnista, que é um ramo que, assim, a gente tem muito interesse e que, por muitas vezes, na universidade, é um ponto que não é tão abordado, né? Que é a gestão de propriedades rurais. Então, por isso eu vi a necessidade exatamente de estar tendo essa palestra e que foi, sem dúvida, bastante enriquecedora para todos nós. Faltam realmente palavras para agradecer. Foi muito útil, fez realmente o diferencial para nosso evento, tá certo? Muito obrigada. E, enfim, quiser fazer suas considerações, pessoal, a palavra-chave creio que esteja aparecendo para vocês. E, enfim. Vanessa, eu que agradeço aí a oportunidade, né? Igual você falou, eu também concordo que pouco se fala desse tema, e voltado para a equidicultura em si.
dificilmente, né? Então vai ser algo generalista, né? Vai ser algo que tem a ver mais com a propriedade do que viticultura. E Uhum. existem muitas peculiaridades do cavalo, né? Diferente disso, da propriedade. Então, é um assunto que é pertinente, é pouco falado, é uma carreira que é muito importante, né? Tem um mercado grande, né? E tá na crescente, né? Como eu mostrei, o mercado do cavalo, ele tá a todo vapor, a tendência é que cresça cada vez mais. E estou muito honrado de participar e poder passar um pouco do conhecimento, né? Não é muita coisa não, mas o que a gente pode, a gente passa adiante, né? Prazer é todo meu. Muito obrigado a todos aí, boa noite. Precisando, a gente tá às ordens aqui. Eu vou passar os cursos aqui para a Vanessa e ela Pronto, repassa para vocês aí. tá certo. Abraço. Valeu. Pessoal, amanhã a gente vai estar tendo Henrique Sampaio com a transmissão, né, da sua live sobre equitação, voltada mais para esse ramo. Nos encontramos aqui no mesmo horário, das 19 horas, estarei mandando um link no grupo, tá certo? E também vou estar disponibilizando essa live para vocês no grupo amanhã, tá certo? Muito obrigada e boa noite a todos.